vocês? Que prazer recebê-los aqui novamente no nosso programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar, pela TV Tudo Web, que esse ano completa 20 anos de comunicação. Logo mais teremos uma festa maravilhosa nesse mês de abril. Quero ver todo mundo lá, vou ter o prazer de vê-los lá, tá bom? E hoje vamos falar aqui, vamos trazer um recorte no mundo da moda. Como montar uma mala versátil. Você que é um viajante ou uma viajante aí, tanto a passeio como a trabalho, eu vou dar dicas aqui de como você não sofrer na hora de fazer uma mala. Gente, é um tema muito prático, é um tema que vai agregar muito no seu dia a dia, que vai trazer praticidade com as dicas que eu vou trazer aqui. Gente, é muito interessante essa questão de fazer uma mala, porque uma viagem traz dois sentimentos muito ambíguos. Para uns é um momento de muita alegria, é um sinal de que se aproxima aquela tão sonhada viagem de férias, ou até de trabalho em que você espera ser bem remunerado ou bem visto, enfim. Agora, para outros, quando falou em viagem, bate um verdadeiro desespero. Porque a primeira coisa que a pessoa vai pensar é na mala, o sofrimento de fazer uma mala, gente. Então não é à toa que esse apelido até a gente usa aí, né, popularmente para aquelas pessoas chatas, entre aspas, né? É o mala ou a mala, porque mala realmente não é uma coisa muito agradável de se fazer. Mas, gente, isso quando você não se utiliza de estratégias, quando você não tem uma organização ou um planejamento. Então, tudo, gente, vai de você adquirir algumas técnicas, algumas dicas, que aí o seu sofrimento eu garanto que vai diminuir, tá bom? Se não acabar. Então, como levar todo o necessário e ainda fazer uma mala fechar antes da viagem? Porque, gente, tem gente que lota a mala, fala, eu consegui colocar tudo aqui, mas aí chega na hora H, a mala não fecha. Então, gente, realmente, desde o seu planejamento até a sua execução, se você não se valer de algumas dicas, você realmente vai sofrer. Para que essa tarefa não vire uma verdadeira via crucis, né, a organização, como eu disse, é fundamental. Então, gente, para você ter uma mala com peças versáteis e estilosas ao mesmo tempo, é uma tarefa não muito fácil, mas vão aqui a primeira diquinha. Vamos começar. Planeje e informe-se sobre o seu destino. Tá? O primeiro erro, gente, é não planejar a mala. Tá? Muitas vezes a pessoa planeja todo o roteiro da viagem, o seu itinerário, então vai lá, pesquisa na internet, trata com colegas profissionais, pessoas da família, tira lá todas as dicas do que fazer na viagem. Mas a mala, ela fica sempre de escanteio, gente. E é aí que realmente a pessoa vai bater a cabeça. Tá? Então você tem que pensar numa mala adequada para te acompanhar nas atividades que você vai fazer nessa viagem, para o clima onde você vai estar. Então, o destino e o clima no local e no período do ano em que vai se dar essa viagem são fundamentais para você escolher quais roupas e sapatos deve se levar. É preciso olhar sim a previsão do tempo, as temperaturas diurnas e noturnas e cruzar essas informações com a programação que você deseja fazer. Tá? Então, informe-se sobre os arredores do local onde você vai estar, para entender bem essa geografia onde você vai estar. E assim planejar a sua locomoção e adequar os seus looks à necessidade sua também de deslocamento. Então você precisa pensar se você vai andar de carro, de transporte público ou por aplicativo, né? Ou se até mesmo a sua locomoção vai ser a pé ou de bicicleta. Nesse sentido, né, você saber qual calçado utilizar e levar é muito adequado e fundamental para você evitar machucar os seus pés durante os passeios. Porque, gente, já pensou lá no começo da sua viagem você arrumar um machucado no pé? Você vai sentir isso e vai ficar incomodado durante toda a sua viagem. De repente pode até estragar o seu programa por conta de uma questão simples. Pensar no sapato, no calçado ideal. Gente, escolher as peças de roupa e calçado segundo o tipo de viagem, como eu estava falando agora para vocês têm que ver se a viagem vai ser profissional ou de lazer. Tá? Se você vai ficar muito tempo sentado ou sentado, se é uma conferência, por exemplo, ou se você vai fazer alguma atividade. Então é muito importante saber disso. Em segundo lugar, gente, segunda diquinha de ouro aqui.
Para cada peça de baixo, leve 2 de cima. Tá? Essa dica de ouro serve desde uma viagem rápida até uma viagem mais longa. Assim, considera-se looks tanto para o dia quanto para a noite. Tá? Então, vou dar exemplos aqui para vocês. Uma calça e um short ou uma saia midi e outra curta com mais 4 partes de cima. Tá? Então, isso aí vai dar para você passar 2 ou 3 dias aí. Tá? Tanto para looks de dia como de noite. Gente, a dica é escolher roupas que transitem bem entre os seus compromissos diurnos e noturnos. Então, uma peça que você usa num jantar, ela pode ser vestida num passeio no dia seguinte, tá? Então, aí recomendando sempre o uso dos sapatos baixos, tá? Porque aí você não erra. O sapato baixo, ele tanto vai para o dia como vai para a noite. Tá? Uma peça inteira, como um vestido ou um macacão, por exemplo, além de você fazer uma sobreposição, eles são sempre bem-vindos. Então pense nisso, são peças práticas, versáteis, você não precisa ficar pensando muito na combinação. Você coloca logo um vestido ou um macacão, que é uma peça única, e você está excelentemente vestido. Para viagens mais longas, gente, vale essa mesma regrinha. Então, para cada parte de baixo, leve 2 de cima, só que como a viagem mais longa, eu acrescento aqui mais uma sobreposição e uma peça única, tá? Que, como eu dizia para vocês, pode ser um vestido ou um macacão. Agora, se você for passar 20 ou 30 dias longe de casa, faça a mala como se fosse para 10 dias, gente. Não caiam nesse erro de colocar muita coisa dentro da mala. Selecione no máximo 10 partes de baixo e 20 partes de cima e vá lavando as peças no hotel ou outro tipo de alojamento que você for ficar. Dica: leve peças em tecidos que são mais fáceis de lavar e secar, como poliéster. Geralmente os tecidos sintéticos, eles podem ser lavados até mesmo no chuveiro, gente. Então, ó, vale essa dica. Terceira diquinha. Aposte em cores neutras. Tanto o branco como o cinza e o preto, eles são uma aposta infalível. Você pode acrescentar também outros tons, como os neutros coloridos. Tá? Então são aquelas variações de cores que são básicas, mas já saem um pouco do óbvio. Tá? Por exemplo, o verde oliva, o marinho e o vinho. Essas 3 cores são tons neutros, mas que saem da mesmice do branco, cinza e preto. Então, são os novos básicos, são os básicos repaginados, tá? Então, pode-se usar pelo menos metade da sua mala com essas cores. Então, pensa nisso, na hora de planejar, põe metade dessas cores na sua mala. Você vai fazer combinações incríveis com aquelas cores de sempre, o branco, o cinza e o preto. 4ª regrinha, invista em acessórios, pessoal. Aqui eu sempre vou jogar a sardinha para esse lado dos acessórios, mas que é realmente uma verdade, é uma coisa muito factual. É uma outra opção que faz com que você diminua a quantidade de peças de roupa que você precisa levar, tá? Porque dão uma nova cara aos mesmos looks. Então, colares, brincos, coletes, lenços e chapéus. São peças menores, mais leves, fáceis de carregar e que vocês podem fazer diversas transformações naquilo que você está usando. Então você já transforma totalmente um visual que de repente você estava usando à noite para o dia ou vice-versa. Tá? Então monte, como diquinha, monte looks para cada dia e ocasião e fotografe, tire uma foto antes de você viajar para você ter certeza de que você vai usar. Às vezes você planeja, nossa, eu tenho tal evento naquela viagem, eu acho que eu vou naquela noite do marinheiro lá no navio, eu vou usar aquele vestido e tal. Mas na hora aí você abre a mala, vê que você trouxe tanta coisa, fala, mas eu podia levar isso aqui. Esqueci, qual que era mesmo aquele look que eu tinha pensado? Então, para não ter esse problema, monta os seus looks dentro lá da sua casa, tira uma foto e na hora que você estiver lá na pressa, aí você só bate o olho na foto e já se arruma para aquele dia e hora certinho. 5ª diquinha, pessoal. Leve peças coringas, tá? Além dos acessórios citados aqui, que eles transformam todo o look, outras peças coringas que eu chamo aqui são, por exemplo, os panôs, tá? Que são lenços grandes e quadrados, né? As pashminas. Eles podem ser usados tanto com saias como com blusa, gente.
Então, peças jeans também são peças coringas, elas sujam pouco, são muito bem aceitas também para o dia e também para a noite. Peças pequenas, tá? Blusinhas regatas, roupas térmicas também para os destinos mais frios. Gente, é uma dica boa porque ela diminui muito o peso da sua mala. Elas realmente aquecem o corpo e diminuem o peso, não fazem tanto volume, tá? Então, para uma mala leve, gente, você pode levar também aquelas segundas peles, tá? Então, você coloca um casaco em cima daquilo e está super protegido contra o frio, contra o ar gelado, né? São feitos de tecidos fáceis de se lavar e secar, tá? Então, essa é uma dica de ouro também. Os bons coringas de verdade, gente, são aqueles que a gente conhece de cor. Então, aqueles que você usa no seu cotidiano, tá? Então, é com esses que você vai se sentir bonita e confortável onde estiver. Eu tenho certeza que você aí de casa sabe qual que é o seu coringa. Você tem aquela camisetinha de pôr por baixo, você tem aquela regatinha que você não abre mão. É essas aí que você não pode deixar de colocar na sua mala de viagem. Gente, agora como organizar as roupas dentro da mala de viagem? Esse é outro tópico muito importante para poder a mala fechar na hora que você mais precisa. Tá? Então as roupas pesadas, pessoal, vocês têm que colocar elas sempre na parte de baixo da mala. Então as calças devem ser dobradas ao meio, deixando as pernas para fora da mala. Gente, eu confesso que isso aí era uma coisa que eu não utilizava, eu vou passar a utilizar. Eu acho que realmente faz todo sentido. Tá? Então eu fui pesquisar e realmente isso funciona, gente. Facilita muito na hora de criar mais espaço, porque são peças que geralmente têm mais volume, principalmente se for calça jeans, gente. Evita-se também de amassar as roupas mais leves que ficam por cima, tá ok? Então, após colocar os outros itens na mala de viagem e fechar o zíper, é só colocar as pernas da calça que ficaram para fora da mala por cima de tudo. Olha que legal, gente, muito interessante. Se tiver roupas de frio volumosas, é ideal recorrer àquelas embalagens a vácuo. Gente, isso é muito legal, otimiza muito espaço. Para vocês terem uma ideia, como diminui mesmo, como funciona, eles ajudam a comprimir o tamanho de uma roupa em até 3 vezes. Então você imagina aquela blusa de lã gigante que ocupa quase metade da sua mala, diminuída 3 vezes. Então realmente o negócio é muito funcional. Roupas leves, gente. Há uma dúvida frequente de como dobrar, né? Como dividir essas roupas e dobrar na hora de colocá-las na mala e não amassar. Tem gente que dobra em pequenos retângulos e tem gente que faz rolinhos. Tá, não existe uma regra ou um jeito realmente eficaz. A dica é misturar essas duas formas de dobrar. Então, dobrar em retângulo, por exemplo, as roupas de algodão e outros tecidos leves, e fazer rolinhos nas roupas de tecidos mais finos para evitar que amasse. Gente, eu achei muito interessante essa dica. É outra coisa que eu vou passar a fazer, tá? Que eu também confesso que não tinha essa especialidade toda na hora de dobrar roupas. As meias podem ser colocadas dentro dos sapatos e as roupas íntimas podem ser encaixadas no vão das outras roupas. Outra dica, é uma dica que eu uso bastante, que funciona, é colocar essas pecinhas menores, como meias e lingeries, roupas íntimas, em saquinhos. Saquinhos separados, aí esses saquinhos você já sabe, o cor-de-rosa vai para as roupas íntimas, o azul vai para as meias, por exemplo. E esses saquinhos vocês encaixam ali no meio, nos vãos da mala. Então, gente, os sapatos aí, por sua vez, eles podem ser encaixados nas bordas da mala para maximizar esse espaço interno. Então, gente, não esqueçam também de levar saquinhos extra para colocar as roupas sujas, utilizar aqueles kits de viagem que você leva os seus produtos de higiene de forma segura, com embalagens à prova de vazamentos, ideais para carregar aqueles cosméticos líquidos e cremosos. Então, gente, aí você não cai naquela cilada de levar o pote de shampoo inteiro ou de condicionador inteiro. É terrível o peso que faz, o volume que faz numa necessaire dentro de uma mala. Fora que você corre o risco de não conseguir despachar a sua mala pela quantidade de líquido e creme que ali tem por conta das questões contra terrorismo. Então, gente, é um cuidado que se deve tomar e é uma dica muito importante. Leve naqueles frascos menores, kits de viagem, tem muitas embalagens feitas seguras para isso, para não vazar e que você vai sim
poder embarcar com elas, tá bom? Gente, então é muito interessante também você saber organizar uma mala de viagem a trabalho, tá? Que pensar e avaliar a situação para como que você vai entender essa viagem, porque é diferente de fazer uma mala de trabalho, é diferente de fazer uma viagem a passeio, gente. Então você tem que pensar se nessa viagem de trabalho você vai ter eventos formais ou casuais. Provavelmente você vai ter as duas situações. Então é muito legal você fazer um checklist, tá? Além daqueles itens comuns a todos os tipos de mala, acrescente as roupas para trabalhar. Então as roupas formais, no caso de você participar de algum evento, e os calçados apropriados para cada ocasião. Aqui, gente, a preocupação com calçado é ainda maior por conta da etiqueta, gente. Então, se você está numa viagem a trabalho, é muito importante pensar nisso. Não é só no conforto, mas também na etiqueta e na imagem que você vai querer transmitir ali naquele momento do seu trabalho. Então, medicamentos, pessoal, é muito importante, porque primeiras necessidades podem surgir. De repente você está entre um compromisso e outro, você tem horário escalonado para tudo e você não tem às vezes nem tempo de sair para correr para uma farmácia. Então é importante você levar uns kits de primeiras necessidades, tá? Para você não perder tempo com isso, caso você precise de uma emergência. Documentos, pessoal, essa é a parte mais importante. Conferir sempre se é uma viagem internacional, se o seu passaporte e toda a documentação necessária está em dia. Isso é muito importante você fazer bastante antecedência da sua viagem, porque se você chegar na hora H, seu documento está vencido, isso vai te trazer um grande problema. Então, gente, reunir também para essa viagem de trabalho as pautas, os materiais, os livros que você vai utilizar para esse trabalho e separar tudo numa mochila para se deslocar pela cidade, principalmente se você for levar um notebook, tá? Equipamentos eletrônicos portáteis e devidos acessórios. Então, gente, cabos, plugs, tomadas, extensões. É muito importante você separar uma malinha extra, uma mochila para você se deslocar. Você ir para um café, você poder se conectar à internet. Então é muito importante você ter essa mochilinha. Dica, outra diquinha. As últimas peças a serem colocadas devem ser aquelas que amassam facilmente, gente. Como camisas, calças sociais, ternos, entre outras. Caso você precise levar gravatas, no caso de homens, enrole-as cuidadosamente e coloque-as nas laterais da mala, tá? Então aí você evita de ficar amassada com aspecto rugoso. Coloque a sua documentação necessária em uma pasta e deixe por cima das roupas, dentro da sua mala. Preferencialmente, leve na mala de mão para garantir uma segurança extra. Já pensou se essa mala desvia e você perde toda a sua documentação? Isso não dá nem para imaginar, né, pessoal? Então, eu daria essa dica aqui de você colocar numa mala segura para você não perdê-lo. E para o notebook, pessoal, prefira colocá-lo nessa mochila extra que eu falei. Aí você reúne todos os cabos, todos os plugs necessários para essa aparelhagem num único local. Aí você não fica desesperado pensando, nossa, onde eu coloquei aquela tomada? Onde eu coloquei aquela extensão? Onde eu coloquei aquele cabo? Não, reúna tudo num lugar só que vai te facilitar o seu dia a dia. Se as viagens corporativas forem constantes na sua rotina, vale a pena você também investir em kits organizadores, tá? Então isso permite uma organização mais específica e faz com que você evite de revirar a sua mala sempre que você estiver procurando por algo. Para homens, pessoal, caso você tenha que levar um terno, coloque essa peça num protetor plástico com um cabide próprio. Quando você chegar no hotel ou no local que você for se hospedar, pendure o seu terno para que ele não fique amassado dentro da mala. O terno e as outras roupas que amassam facilmente devem ser colocados por último também na mala para evitar que o peso das outras roupas terminem por amassar o tecido. Nada pior do que se apresentar numa reunião formal com o terno todo amassado, não é mesmo? Gente, durante o deslocamento, leve sempre uma troca de roupa extra, pois acidentes podem acontecer. E se você levar apenas a quantia exata para a duração da sua viagem, você vai poder passar um aperto. Pois nem sempre, gente, os hotéis possuem serviço de lavanderia.
tá? Além disso, uma troca de peça íntima também é muito importante. Gente, é sempre bem-vindo ter isso na mão, porque de repente você passa por longos períodos de deslocamento entre o aeroporto e o seu local de destino. Então, às vezes está um calor excessivo, acontece algum acidente ali. Então, imprevistos, vocês sabem que sempre podem acontecer. Então, nada mais seguro de que você ter uma roupa higienizada, uma roupa íntima ali, limpinha te esperando para você se sentir seguro e confortável. Então, gente, essas foram as dicas de ouro aí, um recorte no tema de moda para falar sobre dicas que vão facilitar a sua vida de viajante. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima!